Faltam praticamente 2 meses para o ano acabar e eu decidi recomeçar a minha vida. 2025 foi um turbilhão de emoções na minha vida. Sem mentira nenhuma, parece que eu vivi uns 10 anos só nesse ano. Eu saí da casa da minha mãe, eu viajei, eu conheci pessoas novas, eu conquistei coisas que demorou anos para eu conquistar e também foi tudo muito rápido. Então parece que a vida mesmo, tipo, o universo quis dar um chacoalhão em mim pra, tipo, acordar e me fazer, tipo, mudar o meu mindset total, assim. Talvez seja porque eu estou chegando perto do meu aniversário, vou fazer 25 anos, então 25 anos é a idade onde a gente já fica mais perto dos 30, né? Se for parar pra arredondar os números, o 25 ele tá ali no meio termo, mas ele tende mais pros 30. E eu comecei a ficar reflexivo, e esse ano eu tive várias situações que puseram em prova as minhas qualidades, as minhas frustrações, os meus medos, os meus sonhos. Então parece que eu achei que ano passado tinha sido um ano turbulento, mas 2025 veio pra mostrar que a vida pode ainda mais nos surpreender. Porém, esse ano foi uma turbulência boa, sabe? E quando eu falo em recomeçar a minha vida, eu falo no sentido de voltar a fazer coisas que eu sempre quis fazer, ou que faltava, tipo, um empurrãozinho, sabe? Alguma coisa assim. Por exemplo, eu já não vou pra academia faz, sem mentira nenhuma, acho que uns 3 meses. E eu tô pagando, inclusive. Óbvio que no meio desse tempo todo que eu fiquei sem treinar, teve motivos plausíveis, né? Aconteceu a mudança, eu saí da casa da minha mãe. No meio tempo, entre a mudança, eu fui viajar. E no meio da viagem, eu viralizei na internet. Então foi tipo, tudo ao mesmo tempo e a academia ficou de lado. Mas, por exemplo, uma outra coisa que eu paro pra pensar, eu vou fazer 25 anos e, tipo, eu não gosto de café, eu não faço skincare. Tipo, tem várias coisas que eu fico me perguntando: "Meu Deus, será que eu sou uma pessoa normal de 25 anos?", né, que eu já estou quase completando. E ao mesmo tempo isso também me faz olhar para os meus sonhos antigos. Por exemplo, esse canal, quando eu criei esse canal, eu tinha 15 anos e na época eu postava vídeos de Minecraft com meu primo. E ao longo desses anos todos, esse sonho de ser youtuber, esse sonho de viver da internet, ele sempre teve dentro de mim. Mas com a correria da vida, esse sonho foi ficando um pouco de lado, mas eu sinto que eu nunca desisti mesmo, sabe? Eu já tive vários comebacks, eu já tive várias eras aqui na internet, principalmente nesse canal. Eu comecei fazendo gameplays com meu primo, daí depois a gente parou, arquivou os vídeos, no caso, apaguei os vídeos. Depois eu me mudei pra Portugal nesse meio tempo, e quando eu cheguei em Portugal, eu estava numa fase, né, da adolescência, onde eu não tinha assim muitos amigos, então o meu refúgio era falar com a câmera, porque eu na época não tinha assim tantos amigos, então eu via o YouTube como tipo um refúgio mesmo, uma coisa que eu gostava de fazer. Mas depois também com uma mistura de se dedicar, de estudar pra editar um vídeo, pra gravar, todo esse esforço que eu tinha, ele não era recompensado no sentido de resultados, né. Eu não tinha, assim, resultados como eu almejava. E isso é muito frustrante pra quem não sabe quem é, né. Quando a gente não tem certeza daquilo que a gente é, ou daquilo que a gente gosta, ou daquilo que a gente quer pra nossa vida, é muito mais fácil a gente se frustrar. E esse sempre foi o meu problema. Eu sempre volto, tenho um pico de motivação, um pico de energia, gravo 1000 vídeos e não sei o quê, mas depois é sempre tudo muito raso, não tem base, não tem estrutura, e eu volto a desistir. Só que eu não acho que isso é uma desistência, porque todas as vezes que eu voltei a criar conteúdo e depois eu parei, quando eu estava parando, eu sempre tinha esse sentimento de que um dia eu ia voltar, sabe? Eu sempre tinha isso dentro de mim, que, eu tô parando agora, mas eu sei que um dia eu vou voltar, não sei quando, mas eu vou voltar. Porque é realmente isso que eu gosto de fazer. Eu não tô aqui sentado falando com uma câmera porque eu não gosto, entendeu? Então isso sempre teve dentro de mim. Só que a gente entra em contrapartida com os resultados, né? Porque a partir do momento que a gente se dedica pra fazer alguma coisa, que a gente quer almejar algo, a gente espera algo em troca, né? E esse ano serviu pra mostrar isso pra mim, porque esse ano eu decidi voltar mesmo a resgatar esse meu lado como criador, e eu cometi a loucura de recomeçar um perfil do zero no Instagram. E
me propus a fazer um desafio de 30 dias, onde cada dia eu iria postar um reels. E eu tinha estipulado como meta bater 1.000 seguidores, né, durante esses 30 dias. E o início do desafio foi tudo bem. Eu consegui recuperar alguns seguidores da minha outra conta. Eu acho que na primeira semana eu fiquei com cento e poucos, quase 200 seguidores. E depois, ao longo dos dias, né, o desafio foi passando e eu estava tendo a consciência de que eu não iria atingir a meta de 1.000 seguidores. E aquilo foi me pegando naquele lado da frustração. Foi no sentido de tipo, ai, mais uma vez eu tô aqui me dedicando, me reinventando e não tô tendo os resultados que eu esperava, porque dessa vez eu tava tendo resultados, só que quando a gente estipula uma meta na nossa cabeça, a gente não consegue ver as coisas que estão acontecendo. Então foi chegando o fim do desafio, pra ali mais ou menos uma semana e meia do desafio acabar, e eu tinha entendido que eu não ia bater a meta. Eu comecei a ficar frustrado, comecei a querer desistir, mas dessa vez eu não cedi. Eu fui firme, continuei, postei os 30 dias. E aquilo me deixou muito orgulhoso, porque finalmente eu quebrei esse ciclo vicioso, sabe? Só que como eu falei pra vocês, né, esse período do desafio foi um pouco antes de eu me mudar. Quando acabou o desafio, eu fiquei mais ou menos, acho que uma semana sem postar nada, porque eu realmente estava frustrado. Mas nesse meio tempo surgiu a oportunidade de sair da casa da minha mãe. Um amigo comentou comigo que estava procurando casa e eu tipo, ai, que legal, não sei o quê, eu também queria sair de casa. E a gente começou tipo, ai, por que será que a gente não mora junto? E quando a gente decidiu morar junto, praticamente uma semana depois a gente encontrou a casa. Depois, na semana seguinte, a gente começou a fazer a mudança. Então, obviamente, eu não ia perder a oportunidade de gravar conteúdo sobre a experiência de morar sozinho. E eu lembro que quando eu era adolescente, esse era um conteúdo que eu sempre queria fazer. Esses diários de reforma ou diários de mudança era uma coisa que eu sempre quis fazer. Então, quando eu vi essa oportunidade, é óbvio que eu resgatei, né, o meu lado como criador, mesmo estando ainda um pouco frustrado sobre o desafio. Mas como isso da mudança veio para ressignificar não só a minha vida como criador, mas como tudo no geral, né? É a primeira vez que eu vou estar saindo da casa da minha mãe, é a primeira vez que eu vou ter a responsabilidade de uma casa, mesmo estando dividindo ela com alguém. Então, nessa minha fase, que a criação de conteúdo veio de uma forma leve. Eu comecei a gravar os vídeos da mudança, eu comecei a... Aqui na casa nova, eu tive que pintar a parede, reboquei parede e, óbvio, transformei isso tudo em conteúdo. E foi tudo acontecendo de uma forma leve, tipo, eu tava criando aquilo por realmente amar fazer isso. E nesse meio tempo, a mudança, como eu falei, ela ocorreu mais ou menos ali na semana anterior de eu ir viajar pra Menorca. Então, tipo, eu estava extremamente cansado, porque eu estava fazendo mudança, e no meio tempo, como eu queria postar tudo antes de viajar, então, tipo, eu tava fazendo a mudança, tava pintando parede, tava rebocando parede, tava fazendo o caralho a quatro, ainda editando vídeo pra postar. Então eu estava, tipo, extremamente cansado, mas aquele cansaço bom. Nisso, eu fui pra Menorca, e antes de ir pra Menorca, eu gravei um vídeo de um projeto que eu criei para minhas redes sociais, que se chama Um Dia da Minha Vida, onde eu gravo, é basicamente um vlog, mas onde eu mostro tudo que eu faço naquele dia, com o horário certo das coisas. E eu criei esse projeto e gravei o dia antes de eu viajar, porque foi um dia onde eu fui trabalhar nos 2 empregos, porque a gatinha aqui tem 2 empregos. Então eu mostrei, né, toda a correria de quando eu tenho que trabalhar nos 2 empregos. Nesse meio tempo eu ainda não tinha as coisas completas aqui no meu quarto, então ainda tava um caos aqui. E eu decidi gravar esse dia da minha vida antes de viajar, porque pra mostrar, tipo, mesmo a realidade, né. E eu postei esse vídeo antes de viajar, e o vídeo começou a viralizar lá na viagem. E esse vídeo foi o meu primeiro viral, ele bateu acho que 100.000 visualizações, e através dele eu ganhei 2.000 seguidores. E isso tudo eu estava lá na viagem, então, tipo, eu estava, assim, no auge da felicidade. E depois, quando eu voltei de viagem, eu comecei de novo a querer me autossabotar. Porque eu pensei, meu Deus, eu viralizei na internet, tá chegando muita gente aqui. E o que que eu vou fazer agora se os conteúdos da mudança estão acabando? Então, de novo, eu não estava frustrado, mas eu estava querendo me auto-sabotar. Porque eu estava querendo achar defeito em alguma coisa, ou eu estava com medo de não conseguir, tipo, manter uma constância na internet. Porque não é fácil, né? Eu não vou aqui dizer que é fácil manter uma constância de postar, tipo, todos os dias, ou postar 3 vídeos por semana,
Tô falando isso do Instagram, né, no YouTube é uma outra plataforma, né, é mais diferente a pegada, mas no Instagram é, tipo, ali muito rápido, tem que ser, tipo, quase diário, assim, a gravação. Então eu comecei a me pegar nesse lado de tipo: "Ai meu Deus, eu não vou conseguir manter, eu não vou conseguir entreter essa gente toda, o que que eu vou fazer da minha vida?". Então eu comecei a me autossabotar, a pensar que, tipo, eu ia decepcionar as pessoas que estavam me seguindo, enfim, gente, doideiras da minha cabeça. Mas isso logo passou, porque eu sei que eu sou uma pessoa criativa, eu tenho várias ideias, eu tenho vários projetos engavetados, eu sou uma pessoa criativa e, de fato, eu só estava colocando em prova a minha criação de conteúdo naquela fase. Então eu segui postando meus videozinhos. Esse vídeo que viralizou, ele ainda traz seguidores pro meu perfil. E eu simplesmente continuei a minha vida criando conteúdo até que eu decidi cometer mais uma loucura, mas dessa vez uma loucura natalina, ok? Eu lembro direitinho quando eu vi um vídeo de uma gringa, ela basicamente, acho que ela morava nos Estados Unidos, ou o que que era, e lá nos Estados Unidos eles têm uma cultura de decoração de casa de Natal, né? E eu lembro que no vídeo ela falava que ela queria ter a casa mais bonita do condomínio, que, tipo, os vizinhos todos dela tinha que ficar com inveja. E ela basicamente queria decorar a casa dela com pedrinhas brilhantes, onde cada pedrinha era um seguidor, ou seja, ela criou um perfil do zero no Instagram e postou esse vídeo dizendo que cada seguidor novo ia representar uma pedra na decoração dela, da casa dela, e enfim, eu achei aquilo genial e pensei, meu Deus, eu preciso fazer isso, preciso adaptar isso. E o que que eu fiz? Tipo, eu não vou colar pedras brilhantes na minha casa, porque primeiro essa casa não é minha, né? E então eu pensei, o que que eu posso fazer? Daí eu olhei pra minha porta e pensei: eu posso colar coisa na minha porta". Mas atenção, gente, eu tive essa ideia, tipo, há sei lá quanto tempo, faz, tipo, mais de mês. Tipo, quando eu tive a ideia, eu levei um mês pra conseguir pôr em prática, ou pra pôr em prática, porque eu sou assim, eu tenho várias ideias e elas ficam engavetadas até eu começar a mexer nelas. Mas depois de um mês que eu pensei nessa ideia de conteúdo, né, enfim, eu comecei a pôr em prática. E essa estratégia fez o meu perfil passar de 3.000 seguidores para mais de 12.000 seguidores. Pois é, as pessoas querem me ver colando lantejoulas na internet. E é muito louco parar pra pensar, porque durante esse tempo todo criando conteúdo, eu sempre quis uma oportunidade de reconhecimento do meu trabalho enquanto criador, mas eu nunca pensei na possibilidade de eu fazer a minha própria oportunidade. Porque, querendo ou não, foi isso que eu fiz. Porque eu meio que obriguei as pessoas a me conhecerem. E não é o conteúdo em si. Por exemplo, quando chegar o Natal e quando eu não tiver que colar mais lantejoula, as pessoas vão deixar de me seguir. Só que é só parar pra pensar, gente, ninguém segue alguém no Instagram por causa de uma lantejoula. As pessoas, elas me descobriram através das lantejoulas, né, do vídeo, mas elas só me seguiram porque elas, querendo ou não, gostaram do meu conteúdo. Então, é isso, eu praticamente criei a minha oportunidade que eu sempre estava esperando, entendeu? E o meu sentido de recomeçar a vida é justamente essa, tipo, a gente tem que fazer as nossas oportunidades, entendeu? Se a gente vai ficar esperando que as coisas aconteçam do nada, sem a gente se esforçar pra isso, eu vou só sentar aqui e esperar que vai acontecer tudo que eu quero. Infelizmente, não é assim, gente. Então, esse meu lado de querer recomeçar a minha vida é mesmo isso, tipo, eu quero voltar a treinar, eu quero voltar a cuidar mais de mim. E eu decidi recomeçar aqui também no YouTube, porque, querendo ou não, YouTube foi a plataforma que eu comecei. Eu tenho um carinho enorme pelo YouTube, eu adoro fazer vídeos longos. Não que eu não goste de postar nas outras redes sociais, mas assim como eu tenho facilidade em produzir conteúdos curtos, eu também tenho de produzir conteúdos mais longos e mais interativos, e é isso que eu gosto também. Então eu decidi voltar a movimentar o meu canal, mas dessa vez, tipo, do jeito certo, sabe? Parece que o universo teve que me jogar na cara, usando esse exemplo do Instagram, de que eu sou capaz e que é só eu me esforçar pra isso. Não, e pra vocês verem como as coisas funcionam, né? Quando eu decidi que eu queria recomeçar de novo, né? Recomeçar a minha vida, recomeçar o canal, eu pensei, ah, não, em 2026 eu vou fazer isso. Gente, 2026 pra quê? Pra quê? Ainda faltam 2 meses pro ano acabar, bicha. Ainda falta muita coisa pra acontecer. Vai deixar pra esperar janeiro? Pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus. Então eu cortei logo esse pensamento e falei: "Não, não vou começar logo. Eu quero organizar a minha rotina, eu quero organizar a minha vida, eu quero cuidar mais do meu corpo, da minha vida". E o canal vai fazer parte disso, porque eu vou compartilhar aqui com vocês como é que tá sendo todo esse processo de reinventalização. Nem existe essa palavra, mas enfim. Então esse canal vai ser sobre isso, esse canal vai ser sobre mim, esse canal vai ser sobre eu tentar ser a minha melhor versão, mas também calma, um dia de cada vez, né, gente, pelo amor de Deus. Então se tu também tá pensando em fazer isso pra tua vida, seja bem-vindos e vamos fazer isso juntos, tá bom? Eu sou o Vitor e a gente se vê no próximo vídeo. Ah, meu filho, tu veio dar um oi aqui pro canal do papai? Pois é, gente, agora eu tenho um filho também. Dá oi pro pessoal, noobs. Meu gatinho gostosinho. Enfim, gente, é isso. Até semana que vem com mais um vídeo. Valeu, falou e tchau!